Prezados amigos e colegas, vou tentar explicar um tema tão discutido no dia de hoje. O fato da Câmara dos Deputados ter sustado a ação penal movida contra o deputado Alexandre Ramagem e demais acusados, dentre eles Jair Bolsonaro, Braga Neto e outras pessoas. Pode a Câmara dos Deputados fazer isso? Pode. É o que diz a Constituição Federal. Basta que o deputado tenha sido diplomado e o crime tenha sido praticado no exercício de suas funções, ou seja, logo após a diplomação. Há um procedimento para isso, partido com representação na casa tem que fazer um requerimento, há necessidade de voto da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, e aí o processo vai ser suspenso. Ocorreu essa decisão, o Supremo Tribunal Federal foi comunicado, e hoje, sexta-feira, dia 9 de maio, houve o julgamento e já foi formada a maioria para dizer que essa decisão é inconstitucional. Ainda não foi publicado o voto, mas pelo que eu li na imprensa, entenderam os ministros que o Alexandre Ramagem, quando praticou esses delitos, golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático e organização criminosa, não estava no exercício de suas funções, ainda não tinha sido diplomado. Será que isso daí reflete a realidade? A Procuradoria-Geral da República denunciou todas essas pessoas pelo planejamento de um golpe de Estado, pelo planejamento da abolição violenta do Estado democrático, e para ter um resultado material desse delito, para não ficar apenas nessa fase preparatória, que não é punida no âmbito penal, vou explicar isso daí depois, acabou vinculando esses atos à depredação de 8 de janeiro. E com isso acabou dizendo que houve esse planejamento que se materializou nos atos de 8 de janeiro. Pois bem, se nós formos excluir o planejamento dos atos de 8 de janeiro, a conduta vai ficar apenas na esfera do planejamento. Vai ficar na segunda fase do iter crimes e só se pune o delito, no caso de abolição violenta do Estado democrático e de golpe do Estado, a partir dos atos executórios. E não houve ato executório, houve apenas planejamento. Em nenhum momento houve uma tentativa de golpe antes de 8 de janeiro, não houve uma tentativa de abolição violenta do Estado democrático, não houve uma tentativa de sequestro de ministro, de homicídio, seja do presidente, seja do vice-presidente, ou seja de um ministro, não houve. Ficou tudo apenas nos atos preparatórios. E o direito penal não pune atos preparatórios. O iter criminis, ele é constituído de 3 fases. Iter criminis é o caminho do delito. A cogitação, que é o mero pensamento. A preparação, que a pessoa coloca em prática esse planejamento, mas ainda não há o início da execução do crime. A execução do crime, né, o início da execução do crime, a partir daqui já se pode punir, e a consumação do crime. É quando a pessoa realiza a conduta que ela cogitou, que ela preparou, que ela executou e acabou
se consumando o delito. Eu vou dar um exemplo bem simples de nós entendermos no que diz respeito ao homicídio, que é um dos crimes mais fáceis de nós entendermos. A pessoa pensa em matar alguém. Ela idealiza, ela pensa. Até aqui não é punível de maneira nenhuma, que não se pune meros pensamentos. Ela realiza o planejamento desse crime. Ela vai até a casa da pessoa, vê quando a pessoa chega, quando a pessoa sai, verifica o itinerário que aquela pessoa faz e, para tanto, vai e compra uma arma branca, um facão, seja um machado, vai realizar o crime com isso. Estamos nos atos preparatórios, por enquanto. Aí ela vai executar, vai até a casa da pessoa no momento em que ela está chegando do trabalho e dá 3 machadadas nela. Iniciou a execução de um crime de homicídio. E em razão desses golpes com o machado, a pessoa morre. Consumação do delito. Vejam que só a partir do momento em que ele executa, dando as machadadas, é que poderá haver a punição do crime. Se essa pessoa não morresse, seria uma tentativa de homicídio. Como ela morreu, é homicídio. É a mesma coisa no golpe de Estado, é a mesma coisa no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que fala assim, tentar depor o governo legitimamente constituído, tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Eu nem vou falar sobre os elementos constitutivos desse delito, mas vou deixar um link abaixo, seja na minha página do YouTube, ou se eu colocar no Facebook, links em que podem ser verificados por vocês os elementos constitutivos desses delitos. Lá fica fácil de entender. Pois bem, ficou tudo na fase de planejamento. Então, antes de 8 de janeiro, não houve nada, não houve execução, não houve absolutamente nada. E a Procuradoria-Geral da República acabou vinculando esses atos preparatórios, o planejamento, com os atos de 8 de janeiro. Senão não teria sentido. Por quê? O Procurador-Geral da República sabe que não se punem atos preparatórios. Pois bem, se houve essa vinculação dos atos preparatórios ocorridos antes da diplomação do deputado Ramage até os atos de 8 de janeiro, isso foi vinculado, e em 8 de janeiro ele já era deputado federal. Houve uma progressão criminosa, desde o planejamento até a execução dos atos de 8 de janeiro. E vejam que vai ter que ser demonstrado isso. Isso, por hora, é uma construção que foi feita pelo Procurador-Geral da República. Houve o recebimento da denúncia, a entender os ministros que há indícios suficientes de autoria e de prova da existência do crime. Agora, basta isso para o recebimento da denúncia. Nesse momento, a dúvida se resolve a favor da sociedade. A dúvida, recebe-se a denúncia. Para se condenar, não basta isso, a necessidade de prova concreta. Não pode haver dúvida razoável. Há necessidade de prova extrema e de dúvida razoável para que haja a condenação. Então, não bastam indícios. Tudo isso vai ter de ser demonstrado concretamente e a defesa vai poder produzir a sua contraprova. Então, essa vinculação vai ter que ser demonstrada, porque se não houver essa vinculação, ficou-se apenas nos atos preparatórios. Então, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal desvincula esses atos preparatórios, o planejamento dos atos de 8 de janeiro, então quer dizer que esses atos de 8 de janeiro não vão poder ser imputados às pessoas que foram denunciadas. Agora, se for imputado,
dizendo, não, eles praticaram realmente esses atos de 8 de janeiro. Então, o deputado Ramagem já estava no exercício das suas funções, ele já tinha sido diplomado, já tinha sido empossado e já estava até exercendo as suas funções, ou seja, o crime foi praticado quando ele já era deputado. Se o crime foi praticado quando ele já era deputado, a prerrogativa da Câmara dos Deputados, mediante votação da maioria absoluta dos seus membros, de sustar o processo, está correta, não tem nada de inconstitucional. Isso no que diz respeito aos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpes de Estado. De organização criminosa ou associação criminosa que seja, a situação é muito mais flagrante, porque se tratam de crimes permanentes. Crime permanente é aquele em que o crime se perpetua no tempo. Então, desde que essas pessoas, segundo a Procuradoria-Geral da República, se reuniram em grupo para praticar indeterminado número de crimes, desde essa reunião até o desfazimento do grupo, o crime está ocorrendo. Tese, o desfazimento do grupo teria ocorrido em 8 de janeiro. Então é um crime que se perpetua no tempo. Se ele se perpetua no tempo, em 8 de janeiro ainda estava ocorrendo. Se ainda estava ocorrendo, o deputado já estava no exercício das suas funções. Se já estava no exercício das suas funções, pode a Câmara dos Deputados sustar a ação penal. É o que diz a Constituição Federal. E a Constituição Federal, ainda pelo fato do deputado, do senador, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, dá prerrogativa à Casa do Parlamentar, mediante votação da maioria absoluta dos seus membros, sustar o andamento da ação penal. É o que está na Constituição Federal. É a própria Constituição que diz isso. Então não há como dizer que eles não podem sustar a ação penal, que não pode, de maneira nenhuma, se imiscuir na função do judiciário. Ora, cuida-se do sistema de freios e contrapeso, que existe em qualquer tipo de Constituição. E a nossa Constituição dá prerrogativa à Câmara dos Deputados de sustar a ação penal. Pode entender por algum motivo que não é o caso de andar. E essa sustação vai ficar até o deputado deixar o cargo dele, né, ou ocorrer qualquer outra coisa, mas a prescrição é suspensa. Então não vamos falar em prescrição. Mas enquanto ele estiver no cargo, vai ficar assustado. O processo vai ficar assustado. Se ele for reeleito, vai ficar assustado. Pode-se até se discutir se há necessidade de uma nova votação ou não, porque é um outro cargo, isso se pode até se discutir. Mas nessa situação, nessa hipótese, nessa legislatura, vai ficar assustado. Até uma outra deliberação. Mas enquanto isso, fica suspenso. O processo não vai andar. Por outro lado, eu defendo que vai ficar suspenso em relação ao deputado, só em relação a ele, porque é uma decisão personalíssima. Diz respeito apenas a ele. No que diz respeito aos demais acusados, o processo vai ser desmembrado. É o que permite o Código de Processo Penal. Se desmembra o processo, fica paralisado em relação ao deputado e prossegue normalmente em relação às demais pessoas que não têm prerrogativa de foro, pelo menos não estão no exercício do cargo. Foi dada a prerrogativa de foro pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter revisto uma decisão. Desde 1999 se entendia que, terminado o cargo que dava prerrogativa de foro, tudo voltava como era antes. Voltava a ser julgado pelo juiz de primeiro grau. Voltava a ser julgado sem regras. Se a pessoa é juiz de direito, seria julgado pelo seu tribunal, né? O tribunal competente, se for o caso, se ainda estivesse no exercício do cargo, membro do Ministério Público, o que seja, ainda estivesse no exercício do cargo, seria julgado pelo tribunal, mas normalmente a pessoa seria julgada pelo magistrado de primeiro grau. É isso que diz a Constituição, mas houve essa mudança.
houve essa mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal há poucos meses, passou-se a entender que mesmo que se deixe o cargo, ainda assim permanece a prerrogativa de foro. Então, de qualquer maneira, o presidente Bolsonaro e as demais pessoas acusadas continuarão a ser julgados perante o Supremo Tribunal Federal, porque é uma conexão instrumental probatória, mesmo as pessoas que não tinham prerrogativa de foro à época, pelo fato do ex-presidente Bolsonaro, pelo fato do ex-vice-presidente, não, ex-ministro da Defesa, que tinha prerrogativa também. Tudo isso aí acaba sendo chamado para o Supremo Tribunal Federal, em razão dessa conexão. Então, as pessoas serão todas elas julgadas perante o Supremo Tribunal Federal, porque é uma prova, acaba se vinculando a outra, não há possibilidade de cisão dos processos. Mas no que diz respeito ao deputado Ramagem, o processo está suspenso. Deveria ser suspenso, porque é o que diz a Constituição Federal. E eu estou fazendo uma análise eminentemente técnica, estou me despindo de qualquer tipo de paixão e ao máximo da ideologia, porque se despir totalmente da ideologia, eu tenho um artigo sobre isso, não é possível. Mas a análise que eu faço é eminentemente técnica. Então, falando-se de forma eminentemente técnica, deveria ter sido mantida a sustação. Por quê? Porque é o que diz a Constituição Federal. Nós temos os sistemas de freios e contrapeso, a Câmara dos Deputados, assim, votou, e no que diz respeito ao deputado Ramagem, o processo não poderia tramitar enquanto vigorar essa sustação. Então, de maneira nenhuma poderia ter sido reformada essa decisão da Câmara dos Deputados. O que os deputados vão fazer agora? Não tenho a menor ideia, porque juridicamente não há o que fazer. Quem dá a última palavra é o Supremo Tribunal Federal. O que vai haver? Não sei. Estou até curioso para saber como agirá o presidente da Câmara dos Deputados e os demais deputados que votaram pela sustação. Então eu vou deixar alguns links na descrição, seja no YouTube ou no Facebook, esses links vão ficar, ou também na minha página do X, e lá vocês vão ter condições de analisar outros artigos mais detalhados, seja sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito e alguns outros links que dizem exatamente o que eu estou falando aqui, mas na forma escrita. Forte abraço a todos.